Um homem agoniza sozinho no deserto, morrendo de sede, quando uma mulher guerreira e mais forte e mais imponente que qualquer outro o encontra, mas ela não o salvará por piedade. Ela o salvará porque precisa dele para salvar seu povo inteiro da extinção. O que Kalaha não sabe é que essa escolha o forçará a desistir de tudo e sua identidade, sua liberdade, sua velha vida. E ele terá apenas uma noite para decidir se está disposto a sacrificar tudo por um propósito que nunca imaginou que teria. Uma história épica de sobrevivência, escolha e destino que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Mas antes de você saber como tudo termina, me diga de qual cidade você está nos assistindo. Deixa um comentário aí. E não esqueça, se você quer acompanhar histórias incríveis como essa, se inscreve no canal agora. Vem comigo descobrir o final dessa história que vai te deixar sem palavras. O deserto e o resgate. Alguns homens acordam sabendo exatamente onde estão. Kalahan Reed não era um deles. A última coisa que ele se lembrava era do gosto de cobre em sua boca e da areia queimando através de suas roupas. Agora ele estava olhando para uma mulher que se erguia sobre ele como um monumento esculpido em pedra. Ela não estava oferecendo água. Ela não estava oferecendo misericórdia. Ela o estudava como um artesão estuda matéria-prima, decidindo se vale a pena moldá-la em algo útil. O que Kalaha não sabia era que Nazone não havia tropado nele por acaso. Ela havia estado procurando, e o que ela queria dele o forçaria a escolher entre o homem que havia sido e a única chance que tinha de sobreviver. 3 horas antes, Kalaha estava convencido de que ia morrer sozinho. O cavalo o havia derrubado perto de um leito de rio seco, e quando conseguiu se arrastar até a sombra de uma formação rochosa, sua cantil estava vazia e sua visão começava a se desfocar. Ele havia passado 2 semanas por um território que os locais se recusavam a viajar. Convencido de que poderia encontrar um atalho até os assentamentos de mineração do outro lado das terras de Canyons. A arrogância, como seu pai costumava dizer, era apenas outro modo de pedir ao mundo que ensinasse uma lição. A lição chegou em forma de silêncio completo. Sem vento, sem pássaros, apenas o martelo do sol na pedra e a sensação de que algo observava da crista acima. Kalahan tentou se levantar 2 vezes. Ambas as vezes suas pernas cederam. Na terceira vez, ele nem se preocupou em tentar. Fechou os olhos e pensou no rosto de sua irmã. A maneira como ela o havia olhado quando ele lhe disse que estava partindo, como se soubesse que ele não voltaria. Quando abriu os olhos novamente, a mulher estava ali. Ela estava a 2,4 metros de distância, perfeitamente imóvel, sua sombra caindo sobre seu peito como uma reivindicação. Era mais alta do que qualquer mulher que ele havia visto, com um físico que sugeria que ela poderia quebrar um homem ao meio se decidisse que era necessário. Seu cabelo caía em 2 trançadas espessas sobre seus ombros, e ela usava couro decorado com padrões que ele não reconhecia. Osso e pedra penduravam em camadas ao redor de seu pescoço. Seus olhos se moviam sobre ele lentamente, catalogando cada detalhe, e Kalahan sentiu algo que não havia sentido em anos. Ele se sentiu pequeno. Ela falou. A linguagem fluiu em sons que ele não conseguia separar em palavras, mas o tom era claro. Ela não estava fazendo uma pergunta. Ela estava fazendo uma afirmação. Quando ele não respondeu, ela se agachou, mantendo a distância, e inclinou a cabeça. Seu olhar se moveu do seu rosto para suas mãos, demorando nos calos, depois para a faca ainda presa no cinto. Ela se levantou novamente e fez um gesto, um movimento brusco para o leste. Kalahan tentou falar, mas sua garganta estava muito seca. Conseguiu Rolfen uma única palavra. Água. Ela não se moveu. Por um momento, ele pensou que ela o deixaria ali, mas então ela fez outro gesto, desta vez mais insistente, e 2 figuras apareceram atrás das rochas. Homens, mais jovens, ambos observando Kalahan com expressões que deixavam claro que não aprovavam o que estava acontecendo. Um deles disse algo afiado para a mulher. Ela respondeu sem olhar para ele, sua voz carregando o tipo de autoridade que não precisava de volume. Eles ergueram Kalahan pelos braços, e o mundo virou para o lado. Ele tentou manter os olhos abertos, tentou compreender para onde o levavam, mas o calor e a desidratação o estavam puxando para baixo.
A última coisa que viu antes da consciência escorregar foi a mulher andando à frente deles. Seu passo firme e certo, como alguém que já havia decidido como tudo isso terminaria. Quando acordou novamente, estava deitado em cobertores tecidos dentro de uma estrutura feita de galhos e couro. O ar era mais fresco. Alguém lhe havia dado água. E através da abertura da entrada, ele podia ver a mulher sentada do lado de fora, as costas retas, as mãos descansando sobre seus joelhos. Ela não estava olhando para ele. Mas Callahan tinha a sensação distinta de que ela sabia o momento exato em que seus olhos se haviam aberto, que ela havia estado esperando, e que o que viesse a seguir não seria nada parecido com um resgate. Os primeiros dias e a tensão do acampamento. Callahan passou os 2 primeiros dias flutuando dentro e fora da consciência, seu corpo puxando para baixo sempre que a consciência tentava emergir. Quando finalmente conseguiu ficar acordado por mais de 1 hora, descobriu que continuar vivo vinha com condições. Os homens mais jovens que o carregaram trouxeram comida e água. Mas fizeram isso com um tipo de silêncio que deixava claro que ele não era bem-vindo. Um deles, magro e de olhos aguçados, colocava a tigela logo fora do alcance, forçando Callahan a rastejar até ela. A mensagem era óbvia. Você está aqui porque ela permite, não porque queremos você aqui. Nazone aparecia 2 vezes por dia. Uma vez no amanhecer e uma vez quando a luz se tornava âmbar através das paredes do cânion. Ela nunca falava diretamente com ele. Em vez disso, ela se agachava na entrada do abrigo, sua presença preenchendo o espaço, e o observava comer. Na primeira vez que Callahan tentou dizer algo, tentou formar as palavras obrigado, mas ela levantou uma mão, parando-o completamente. O gesto não era rude. Era absoluto. Quando ela estivesse pronta para ele falar, ela deixaria saber. No terceiro dia, Callahan era forte o suficiente para se sentar sem sua visão nadar. Ele notou detalhes que havia perdido antes. O acampamento era pequeno, talvez 15 pessoas, mas se sentia organizado com uma precisão que sugeria que eles se mudavam muitas vezes. Abrigos foram arranjados em um círculo solto, cada um posicionado para maximizar a sombra e a linha de visão. Crianças brincavam perto do centro, seu riso rápido e brilhante, enquanto mulheres mais velhas trabalhavam em tarefas que ele não conseguia identificar à distância. Todos se moviam com propósito. Sem movimento desperdiçado, sem mãos ociosas, e todos o observavam. Não abertamente. Mas Callahan havia passado tempo suficiente em lugares onde não era quisto para reconhecer o peso do julgamento coletivo. Essas pessoas haviam visto estrangeiros antes. Sabiam o que homens como ele traziam com eles. Problemas no mínimo, violência no pior. O fato de Nazone ter escolhido trazê-lo aqui não apagava essa história. O tornava mais suspeito, não menos. No 4º dia, Callahan conseguia ficar em pé. Saiu para fora, testando suas pernas, e encontrou Nazone falando com 3 membros mais velhos do grupo. Eles se erguiam em um aglomerado apertado, suas vozes baixas mais animadas. E quando um dos homens fez um gesto brusco na direção de Callahan, a resposta de Nazone foi imediata. Ela não levantou a voz. Ela não precisava. Seja o que ela tenha dito, terminou a conversa completamente. Os outros se dispersaram, e ela se virou para enfrentar Callahan com uma expressão que não dava nada. Ela caminhou em sua direção lentamente, fechando a distância até ficar perto o suficiente para que ele pudesse ver as pequenas cicatrizes ao longo de seus antebraços. O tipo que vinha de uma vida toda de trabalho que testava pele e osso. Ela era mais alta do que ele por pelo menos 7 ou 8 centímetros. E de perto, a mera presença física dela era ainda mais impressionante. Essa não era uma mulher que havia sido escolhida para liderar por linhagem ou sorte. Ela havia conquistado sendo mais forte, mais inteligente e mais implacável do que todos ao seu redor. Ela estendeu e colocou uma mão no seu ombro, seu aperto firme, e falou uma única palavra em sua língua. Depois apontou para a borda oriental do acampamento onde um caminho levava até as rochas. O significado era claro. Caminhe. Prove que pode.
Calahan conseguiu caminhar 10 minutos antes de suas pernas começarem a tremer. Nazone andava ao seu lado o tempo todo, combinando seu ritmo, nunca oferecendo ajuda. Quando finalmente parou, apoiando-se em um rochedo, ela o estudou novamente com aquele mesmo olhar de avaliação. Então ela acenou uma vez como se confirmasse algo que ela já havia suspeitado. Aquela noite, Calahan ficou acordado ouvindo os sons do acampamento se acomodando no sono. Através das aberturas no abrigo, ele podia ver Nazone sentada perto do fogo, seu perfil delineado em luz laranja. Ela não estava olhando para ele, mas ele sabia de alguma forma que ela estava pensando nele, calculando, planejando. E pela primeira vez desde acordar aqui, Calahan percebeu algo que fez seu peito apertar. Ela não o estava mantendo vivo por bondade. Ela o estava preparando para algo que o exigia ser forte o suficiente para suportá-lo. O confronto e a revelação. O confronto chegou no 6º dia. Calahan estava ajudando a carregar água da mola, tentando se tornar útil quando o homem magro que havia estado trazendo suas refeições se posicionou diretamente em seu caminho. De perto, Calahan podia ver que era mais jovem do que havia aparentado pela primeira vez, talvez 25 anos, com olhos que queimavam com algo mais profundo do que simples desgosto. O homem disse algo afiado, fazendo gestos entre Calahan e o acampamento. E embora Calahan não conseguisse entender as palavras, o significado era cristal. Você não pertence aqui. Outros se reuniram, formando um semicírculo solto. Calahan colocou o recipiente de água lentamente, mantendo as mãos visíveis, todos os instintos dizendo a ele que um movimento errado transformaria isso em algo do qual não conseguia sair. O jovem se aproximou, sua mão descansando na faca em seu cinto, e falou novamente, desta vez mais alto. Um desafio. A voz de Nazone cortou a tensão como uma lâmina. Ela apareceu entre dois abrigos, seu passo devorando o solo, e quando chegou até eles, se posicionou diretamente entre Calahan e o jovem. As palavras que ela falou foram medidas, mas carregavam o peso de uma autoridade absoluta. O jovem respondeu, sua voz se elevando, gesticulando para Calahan com raiva mal contida. Nazone o deixou terminar. Então ela colocou uma mão no peito dele, não empurrando, apenas marcando o limite, e falou novamente. O rosto do jovem se contorceu. Seja o que ela tenha dito, não era o que ele queria ouvir. Ele olhou para Calahan passando por ela, e o ódio ali era tão puro que fez a pele de Calahan formiguar. Mas ele não cruzou a linha que Nazone havia desenhado. Depois de um longo momento, ele cuspiu algo que soava como uma maldição e se afastou. Os outros se dispersaram lentamente, relutantemente, deixando Calahan sozinho com Nazone. Ela se virou para enfrentá-lo, e pela primeira vez, Calahan viu algo diferente de cálculo em sua expressão. Havia frustração ali, talvez até dúvida. Ela fez um gesto para que o seguisse e o levou para longe do acampamento, acima de uma trilha estreita que serpenteava através de formações rochosas moldadas pelo vento e tempo. Eles caminharam por 20 minutos em silêncio completo, subindo até que o acampamento abaixo parecesse pequeno e temporário contra a vastidão da terra. Nazone parou em uma saliência plana que dominava o cânion. Ela ficou na beira, os braços cruzados, e quando finalmente falou, foi em fragmentos quebrados de sua língua. Palavras que ela havia claramente aprendido de traidores ou viajantes. Seu sotaque era espesso, a gramática áspera, mas o significado vinha claramente. Meu povo, pequeno, ela levantou a mão, dedos espalhados, depois fechou 3 deles. Era muitos, agora poucos. Calahan esperou, compreendendo que isso era mais do que ela havia compartilhado com qualquer pessoa em muito tempo. Precisa forte, ela tocou o peito, depois fez um gesto para o acampamento abaixo. Precisa futuro. Precisa sangue que luta. Ela se virou para olhá-lo diretamente. E a intensidade em seu olhar dificultava a respiração. Vi você no deserto. Morrendo. Ainda lutando. Ainda tentando. Ela bateu na têmpora. Forte aqui. Depois no peito. Forte aqui. Os pedaços começaram a se encaixar, formando um quadro que Calahan não havia querido ver.
Ela não o havia salvado por ser gentil. Ela o havia salvo porque precisava do que ele representava. Nova força, novas possibilidades, uma maneira de evitar que seu povo desaparecesse completamente. O jovem, Calahan disse cuidadosamente. Ele deveria ter sido escolhido, não era? A expressão de Nazone endureceu. Ela não confirmou com palavras, mas não precisava. O silêncio era resposta suficiente. Quantos outros queriam essa honra? Calahan perguntou. Ela levantou 2 dedos. 3 homens que esperavam ser selecionados. 3 homens que agora o viam como alguém que havia roubado o que deveria ter sido deles. Nazone se aproximou, sua presença preenchendo todo seu campo de visão. Ela colocou ambas as mãos em seus ombros, mantendo no lugar, e falou lentamente, certificando-se de que ele compreendeu cada palavra. Você escolhe. Você fica, você vive. Você vai, você morre. Ela o liberou e deu um passo para trás. Eu escolho você. Agora você escolhe. Ela caminhou de volta pela trilha, deixando Calahan sozinho na saliência com uma vista que se estendia por quilômetros em todas as direções. Bonita, implacável, e completamente indiferente se ele sobreviveria ou não. Atrás dele, ouviu passos, leves, deliberados. Alguém havia o seguido pela trilha, e de alguma forma Calahan sabia que não era alguém que queria vê-lo descendo vivo. A luta na saliência. Calahan se virou lentamente, mantendo seus movimentos deliberados. O homem magro de antes estava a 4,5 metros de distância, sua mão descansando na faca, seu corpo enrolado em tensão. Atrás dele, o sol estava caindo em direção ao horizonte, transformando o céu em cobre e ouro. Tempo de ouro para algo feio. O homem falou, sua voz firme e fria. Calahan não precisava de tradução. A mensagem estava na postura, na maneira como ele se havia posicionado entre Calahan e o caminho para baixo. Isso não terminaria com palavras. Eu não quero lutar com você, Calahan disse, sabendo que o homem provavelmente não conseguia entender, mas precisando dizer mesmo assim. Ela fez sua escolha. Isso é entre você e ela. O homem cuspiu para o lado e sacou sua faca. A lâmina pegou a luz, bem mantida e afiada. Isso não era uma ferramenta. Era uma arma que ele sabia como usar. Ele se moveu para a frente 3 passos, fechando a distância, e as opções de Calahan se estreitaram para quase nada. Correr, e ele receberia uma faca nas costas. Lutar e provavelmente perderia. Ficar parado e ele definitivamente morreria. Calahan levantou as mãos, palmas para fora, e deu um passo para trás em direção à beira da saliência. O homem sorriu, fino e sem graça, pensando que havia cercado sua presa. Ele se moveu mais rápido, cobrindo a distância entre eles, e Calahan fez a única coisa que fazia sentido. Ele se abaixou, pegou um punhado de rocha e areia soltas, e as jogou diretamente no rosto do homem. O homem puxou para trás, uma mão subindo instintivamente, e Calahan usou meio segundo de confusão para se lançar para frente. Ele pegou o braço da faca do homem no pulso, torceu com força e levantou seu outro cotovelo para cima no peitoral do homem. O impacto expulsou o ar de ambos, e eles caíram em um emaranhado de membros e poeira. A faca deslizou pela pedra. Eles rolaram 2 vezes, cada um tentando ganhar posição, e Calahan percebeu com certeza fria que o homem era mais forte do que parecia, mais rápido também. Um punho se conectou com a mandíbula de Calahan, balançando sua cabeça para o lado. E por um momento, o mundo ficou branco nas bordas. Ele sentiu mãos em sua garganta, apertando, e o instinto assumiu. Ele dirigiu seu joelho para cima com força, 1 vez, 2 vezes, até o aperto afrouxar o suficiente para ele se libertar. Calahan se arrastou para trás, ofegante, e viu o homem alcançando a faca. Sem pensar, Calahan a chutou pela beira da saliência. A lâmina caiu nas rochas abaixo. Perdida. O rosto do homem se contorceu de raiva, e ele se lançou para a frente com as mãos nuas, indo para a garganta de Calahan novamente. Desta vez, Calahan estava pronto.
Ele se desviou, pegou o impulso do homem, e o usou para mandá-lo tropeçando em direção à beira. Os pés do homem escorregaram no cascalho solto, os braços rodando. E por um momento terrível, Callaghan pensou que ele ia cair. Mas o homem se pegou, caindo de joelhos, respirando com dificuldade. Eles se olharam através de 3 metros de pedra, ambos sangrando, ambos exaustos. A expressão do homem havia mudado. O ódio ainda estava ali. Mas algo mais havia se infiltrado por baixo. Respeito talvez, ou pelo menos reconhecimento de que Callaghan não era presa fácil. Passos ecoaram acima pela trilha, múltiplas pessoas se movendo rápido. Nazone apareceu primeiro, seus olhos capturando a cena instantaneamente. Atrás dela vieram 2 homens mais velhos, e quando viram o que havia acontecido, seus rostos endureceram. Um deles latiu algo para o homem magro, que lentamente se levantou, ainda observando Callaghan com olhos ilegíveis. Nazone passou por Callaghan sem olhá-lo e se ergueu diante do jovem. Ela não levantou a voz, mas as palavras que falou carregavam peso suficiente para fazê-lo se encolher. Quando terminou, ela apontou para a trilha. O jovem hesitou, lançou um último olhar para Callaghan, depois começou a descer. Os 2 homens mais velhos o seguiram, deixando Callaghan sozinho com Nazone. Ela se virou para enfrentá-lo, examinando o sangue no canto de sua boca, as marcas já escurecendo em sua garganta. Então ela fez algo inesperado. Ela estendeu e tocou o hematoma formando ao longo de sua mandíbula, seus dedos surpreendentemente gentis. Bom, ela disse em sua versão quebrada de sua língua. Você luta inteligente, não apenas forte. Ela deu um passo para trás e olhou em direção ao acampamento abaixo, onde fogos eram acesos contra a escuridão que se aproximava. Amanhã falamos. Amanhã você entende tudo. Ela se afastou, deixando Callaghan de pé na saliência, provando o sangue e se perguntando que compreender tudo ia custar a ele. A cerimônia e a escolha impossível. O amanhecer veio frio e afiado. Callaghan acordou para encontrar uma mulher mais velha sentada fora de seu abrigo, esperando. Ela fez um gesto para que o seguisse, e eles caminharam através do acampamento tranquilo até uma estrutura maior na beira distante, separada das outras. Dentro, Nazone se sentava com 3 mulheres anciãs, todas elas observando enquanto Callaghan entrava. O espaço se sentia formal, proposital. Isso não era uma conversa casual. Isso era cerimônia. Nazone fez um gesto para um ponto em frente dela, e Callaghan se sentou, sentindo o peso de 4 pares de olhos o medindo. Uma das mulheres anciãs falou primeiro, sua voz carregando a textura de décadas. E embora Callaghan não conseguisse entender as palavras, reconheceu a cadência. Ela estava contando uma história sobre perda, sobre necessidade. Quando terminou, Nazone se inclinou para a frente, as mãos descansando nos joelhos. Ela falou lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, construindo sentenças em sua língua pedaço por pedaço. Meu povo está morrendo. Não de guerra, não de fome, de esquecer como ser forte. Ela pausou, certificando-se de que ele compreendeu. Somos 15, éramos 50. A cada ano, menos crianças, menos guerreiros. O sangue é muito próximo. Irmão, irmã, primo, tudo a mesma família, crianças nascidas fracas. Alguns morrem jovens, outros nunca nascem. Uma das mulheres anciãs adicionou algo, sua voz amarga, e Nazone acenou. Outras tribos levam nossos jovens homens. Oferta melhor, família mais forte, os perdemos. E mulheres que ficam, elas não têm ninguém para escolher que não seja sangue. Callaghan sentiu seu peito apertar enquanto a imagem se tornava clara. Isso não era apenas sobre tradição ou preferência. Isso era sobre sobrevivência. O clã estava desmoronando para dentro. O pool de genes muito raso para se sustentar. Biologia básica envolvida em desespero. Sou matriarca, Nazone continuou. Eu escolho pelo povo, não por mim. Ela tocou o peito. Eu não tenho filhos, nenhum marido. Eu espero pela escolha correta.
Sangue forte, sangue inteligente. Alguém que luta para viver mesmo quando morrendo. Ela se levantou e se aproximou, agachando em frente dele para que seus olhos estivessem ao nível. Vi você no deserto. Você está sozinho. Machucado. A água desapareceu. Qualquer homem se deitaria e morreria. Mas você continua tentando. Você se arrasta para a sombra. Você protege sua faca mesmo quando mal consegue se mover. Isso me diz o que você é dentro. A boca de Calahan ficou seca. Você quer que eu seja o pai de seus filhos, não apenas meus. Nazone fez um gesto para as mulheres anciãs. Temos 4 mulheres de idade. Forte, saudável, nenhum marido. Elas precisam de filhos. Ou sua linhagem termina. Preciso que você dê ao nosso povo um futuro que não morra conosco. As palavras flutuaram no ar entre eles. Enormes e impossíveis. Calahan tentou processar o que ela estava pedindo. Não apenas um filho, não apenas com ela. Ela estava pedindo a ele que se tornasse a pedra angular de uma geração inteira prender-se a este lugar, essas pessoas permanentemente. E se eu recusar, a expressão de Nazone não mudou. Então você sai com comida e água. Nós apontamos para o assentamento mais próximo. Caminhada de 3 dias. Você volta à sua vida. Ela fez uma pausa. Mas você deveria saber o jovem de ontem. Ele não é o único que acha que minha escolha está errada. Se você ficar e disser não, eles verão fraqueza. Eles verão insulto. E eu não posso protegê-lo do que acontece então. Uma das mulheres anciãs falou, seu tom gentil apesar da realidade dura de suas palavras. Nazone traduziu. Ela diz que você tem até o amanhecer de amanhã. Ela diz, escolha com sua mente e seu coração. Ambos devem concordar ou você se arrependerá. Nazone se levantou, colocando uma mão brevemente no ombro dele. O gesto se sentiu diferente agora. Menos como avaliação, mais como esperança. Venha, eu lhe mostro algo. Ela o levou para fora, e Calahan a seguiu, sua mente girando com escolhas impossíveis. Ficar e se tornar algo que ele nunca havia imaginado. Partir e se perguntar pelo resto de sua vida se havia desistido da única coisa que o havia realmente precisado. No centro do acampamento, crianças brincavam na luz da manhã, seu riso alto e puro. Nazone parou observando-os, e quando falou, sua voz carregava um peso que fez a garganta de Calahan apertar. Esse som morre conosco se você for. Sem crianças, sem riso, sem futuro, apenas pessoas velhas esperando para se tornar pó. Ela se virou para olhá-lo. Você pensa sobre isso. Você decide se o silêncio deles vale sua liberdade. Ela se afastou, deixando Calahan de pé ali, observando crianças que poderiam ser a última geração, ouvindo riso que podia ser o último eco de algo prestes a desaparecer para sempre. A noite de decisão e o amanhecer da escolha. Calahan passou o dia caminhando pelas bordas do acampamento. Pensando em cada caminho que sua mente tomava levava de volta ao mesmo cruzamento impossível. Ficar e se tornar algo irreconhecível. Partir e carregar o peso do que ele recusará pelo resto de sua vida. Nenhuma opção se sentia como liberdade. Ambas se sentiam como diferentes tipos de gaiola. Ele pensou em sua irmã, na maneira como ela o havia olhado quando ele lhe disse que estava partindo para encontrar algo digno. Ele havia passado 3 anos à deriva de um acampamento mineiro para outro. Uma empreitada fracassada após outra, procurando propósito em lugares que nada tinham a oferecer. E agora ele havia encontrado no último lugar que ele havia esperado. Nos olhos de uma mulher que o via não como um vadio ou um fracasso, mas como alguém digno de construir um futuro. Enquanto o sol caía mais baixo, Calahan se encontrou perto da mola onde a água puxava em uma bacia natural esculpida em pedra. Nazone estava ali sozinha, reabastecendo recipientes. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, mas não parou de trabalhar. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Calahan se sentou em uma rocha plana próxima,
observando a maneira como a luz que desaparecia pegava a água. Posso fazer uma pergunta? Ele disse. Nazone acenou, colocando para baixo o recipiente que havia estado preenchendo. Por que você não escolheu um de seu próprio povo? Alguém que já conhece seus caminhos? Alguém que fala sua língua? Ela considerou a pergunta, as mãos descansando nos joelhos. Eu escolhi 3 vezes. 3 homens que eu pensei eram fortes o suficiente, inteligentes o suficiente. Ela pausou e algo como dor cruzou seu rosto. O primeiro, ele era orgulhoso. Pensava que ser escolhido significava que era melhor do que os outros. Tratava as mulheres como se deveriam ser gratos. Eu o enviei embora. O segundo fraco por dentro, corpo forte, espírito fraco. Quando os tempos eram difíceis, ele culpava os outros. Me culpava. Disse que eu era a razão pela qual o povo estava morrendo. Ela olhou diretamente para Calahan. Um homem que não consegue carregar seu próprio peso esmagará todos ao seu redor. E o terceiro? Nazone apertou a mandíbula. Ele me amava. Amor real. Mas ele não conseguia separar amor de dever. Cada escolha se tornava sobre o que me tornaria feliz, não sobre o que manteria o povo vivo. Amor assim é perigoso. Faz você ficar cego. Calahan absorveu isso. Entendendo o que ela não estava dizendo. Ela precisava de alguém que pudesse vê-la como um parceiro na sobrevivência, não como um prêmio ou um fardo ou uma deidade. Alguém que faria escolhas difíceis baseadas em lógica e necessidade, não emoção. Você não me conhece, Calahan disse tranquilamente. Eu poderia ser qualquer uma dessas coisas. Eu o observei morrer, Nazone respondeu. E você não pararia de lutar, mesmo quando seu corpo não tinha nada sobrando. Sua mente continuava procurando formas de sobreviver. Isso não é orgulho. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa que mantém as pessoas vivas quando tudo mais falha. Ela se levantou e caminhou mais perto até ficar diretamente em frente a ele. De perto, Calahan podia ver as linhas nos cantos de seus olhos, a prata começando a passar através de seu cabelo escuro. Ela tinha talvez 5 anos a mais que ele cada ano mostrava na forma de seus ombros, na retidão de sua coluna. Ela havia carregado seu povo através de coisas que ele não conseguia imaginar. Você tem medo, ela disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Bom. Medo significa que você compreende o que está escolhendo. Um homem sem medo faz escolhas estúpidas. Calahan olhou para cima para ela, para esta mulher que o havia salvado por razões que não tinham nada a ver com bondade e tudo a ver com sobrevivência. Se eu ficar, preciso saber de algo. Você me quer aqui porque sou útil ou porque vê algo em mim que vale mais do que utilidade? Nazone estendeu e colocou sua mão contra seu peito sobre seu coração. O gesto foi firme, enraizador, e Calahan sentiu o calor de sua palma através de sua camisa. Vejo ambos e preciso de ambos. Ela retirou a mão. Você decide agora porque amanhã a escolha se torna permanente. Ela pegou os recipientes de água e caminhou de volta em direção ao acampamento, deixando Calahan sentado sozinho pela mola. Ele ficou ali enquanto as estrelas começaram a aparecer, enquanto a temperatura caiu e a noite do deserto se instalou ao seu redor. Ele pensou no rosto de sua irmã, no riso das crianças, na maneira como Nazone havia tocado seu peito, não como se o estivesse reivindicando, mas como se estivesse pedindo a ele para se escolher. Quando finalmente se levantou e caminhou de volta para o acampamento, ele sabia qual seria a sua resposta. A pergunta agora era se ele tinha coragem de dizê-lo em voz alta. Calahan encontrou Nazone ao primeiro amanhecer, em pé na beira oriental do acampamento, observando o sol quebrar sobre a borda do cânion. Ela não se virou quando ele se aproximou, mas ele viu seus ombros se mexerem ligeiramente, reconhecendo sua presença. Ele se posicionou ao lado dela perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem e esperou por seu batimento cardíaco se estabilizar antes de falar. Vou ficar, ele disse. Vou fazer o que você está pedindo. Nazone ficou quieta por um longo momento, e quando finalmente olhou para ele,
sua expressão foi ilegível. Então ela acenou uma vez, um gesto que parecia carregar o peso de tudo que viria depois. Bom. Agora a parte difícil começa. Ela o levou para o centro do acampamento onde o grupo inteiro havia se reunido, formando um círculo solto. As mulheres anciãs se erguiam juntas, seus rostos solenes. O jovem magro que havia lutado com Kalar na saliência estava ali também, sua expressão cuidadosamente neutra. Nazone entrou no centro do círculo e quando falou sua voz chegou a todos presentes. Kalar não conseguia entender as palavras mas reconheceu a formalidade do que estava acontecendo. Isso era um anúncio, uma declaração. Quando terminou, ela estendeu a mão na direção de Kalar, convidando-o para se mover para a frente. Ele se moveu para o centro ao lado dela, sentindo o peso de todos os olhos sobre ele, e Nazone colocou a mão no seu ombro, um gesto que parecia marcá-lo como algo diferente de estrangeiro. A resposta do grupo foi mista. Algumas das mulheres anciãs acenaram, aprovação clara em seus rostos. Alguns dos homens mais jovens olharam para longe, sua desaprovação óbvia, mas contida. As crianças observavam com curiosidade, sussurrando umas para as outras, e o homem magro que o havia desafiado encontrou os olhos de Kalar com uma expressão que não era aceitação pura, mas também não era ódio puro, algo mais próximo à resignação. Uma das mulheres anciãs se aproximou e falou diretamente com Kalar, seu tom formal mas não indelicado. Nazone traduziu, ela diz que você aprenderá nossos caminhos, nossa língua, nossas habilidades. Você ganhará seu lugar aqui, não apenas pelo sangue, mas pelo esforço. Ela diz que essa é a única maneira pela qual o povo o aceitará completamente. E eu compreendo, Kalar disse. A mulher anciã continuou, e a tradução de Nazone se tornou mais séria. Você será ensinado por membros diferentes do grupo como rastrear, como ler a terra, como se mover sem ser visto. Essas coisas nos mantêm vivos. Se você não conseguir aprender, você não consegue ficar. Vou aprender, Kalar disse, dirigindo suas palavras para a mulher anciã mesmo que ela não conseguisse entendê-lo. Nazone traduziu e a mulher o estudou por um longo momento antes de acenar. O círculo começou a se desfazer, pessoas retornando para suas tarefas, e Kalar sentiu a mudança na atmosfera. Ele não era mais um estrangeiro sendo tolerado. Ele era algo mais agora, um candidato, alguém que tinha que se provar digno da escolha que havia sido feita. O homem magro se aproximou, parando a alguns pés de distância. Ele olhou para Kalar por um longo momento, depois falou em fragmentos alantes quebrados da língua de Kalar. Você lutar bem, mas lutar é fácil. Viver aqui é difícil. Ele fez um gesto para o acampamento, o cânion, a vastidão vazia além. Nós vemos se você é forte o suficiente. Antes que Kalar pudesse responder, o homem se virou e se afastou. Não exatamente uma ameaça, mas como um aviso ou talvez um desafio. Nazone tocou o braço de Kalar, atraindo sua atenção. Venha, começamos agora. Ela o levou para um grupo de homens mais jovens que se preparavam para sair do acampamento, carregando armas e mochilas. Um deles era o homem magro, cujo nome, Nazone explicou, era Tazuda. Os outros foram apresentados com nomes que Kalar lutava para pronunciar, mas eles os repetiram pacientemente até que ele se aproximasse o suficiente. Eles iriam caçar, e Kalar iria com eles. Tazuda olhou para Kalar com algo que poderia ter sido diversão. Você sabe como ser silencioso. Eu posso aprender, Kalar respondeu. Bom, porque se você assustar o jogo, você come o último. A boca de Tazuda se curvou em algo que não era exatamente um sorriso. Talvez você não coma nada. Eles partiram conforme o sol subia mais alto, movendo-se para as terras do cânion com um silêncio que fez Kalar se sentir alto e desajeitado em comparação. Cada passo que ele deu parecia anunciar sua presença. Cada respiração se sentia muito áspera. Mas os homens ao seu redor não zombavam dele por isso. Eles simplesmente avançavam, mostrando pelo exemplo o que silêncio realmente significava. Ao meio-dia, as pernas de Kalar estavam gritando e seus pulmões queimavam pelo ritmo que mantinham.
Mas quando Tazuda olhou para trás e viu que ele ainda estava acompanhando, ainda tentando, algo mudou em sua expressão, respeito conquistado da maneira difícil, um passo de cada vez. E em algum lugar atrás deles, de volta ao acampamento, Nazone ficou de pé observando o horizonte, esperando para ver se o homem que escolhera sobreviveria ao seu primeiro teste real. 6 meses depois e o futuro renascido. 6 meses mudaram tudo. Kalaha não pensava mais em sua língua antiga primeiro. As palavras vieram naturalmente agora, moldadas pelo ritmo das pessoas ao seu redor. Suas mãos haviam aprendido a ler pistas na poeira, a colocar armadilhas que realmente pegavam jogo, a reparar ferramentas com materiais puxados do próprio cânion. O sol havia escurecido sua pele, e o trabalho havia mudado seu corpo, despindo maciez e substituindo-a pelo tipo de força magra que vinha da necessidade. Ele se sentou com Tazuda perto do fogo, ambos trabalhando o couro em silêncio confortável. A tensão entre eles havia queimado durante uma caçada 3 meses atrás quando Kalaha havia puxado Tazuda de volta de uma beira que estava cedendo sob seus pés. Depois disso, os desafios haviam parado. Não porque Tazuda o gostasse exatamente, mas porque ele havia provado a coisa que mais importava. Ele estava disposto a se arriscar pelo grupo. Nazone se aproximou do outro lado do acampamento. E Kalaha sentiu seu pulso acelerar da maneira como sempre fazia quando ela estava perto. Isso não havia mudado. Se algo, havia se intensificado. Ela havia mantido uma distância cuidadosa durante os primeiros meses, deixando-se integrar sem a pressão da intimidade. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado. Ela havia começado a se sentar mais perto durante as refeições, encontrando razões para trabalhar ao seu lado, tocando seu braço quando falava, sua mão demorando apenas um momento a mais do que o necessário. Ela se agachou ao seu lado agora, observando suas mãos se moverem sobre o couro. Você faz isso como se tivesse nascido fazendo isso, ela disse. Eu tinha bons professores, Kalaha respondeu. Ele olhou para Tazuda que acenou levemente reconhecendo o elogio. A expressão de Nazone ficou séria. Caminhe comigo. Eles se afastaram do fogo em direção à beira do acampamento onde o cânion se abria para a escuridão e as estrelas. Nazone parou e se virou para enfrentá-lo. E mesmo na luz fraca, Kalaha podia ver algo diferente em seus olhos. Algo que fez sua respiração prender. É hora, ela disse simplesmente. Kalaha compreendeu imediatamente. Este era o momento pelo qual tudo havia estado se construindo, o verdadeiro começo do que ela lhe havia pedido. Ele estendeu e pegou sua mão, sentindo a força em seus dedos, os calos que combinavam com os seus próprios. Agora. Você tem certeza? Ele perguntou. Sobre mim. Sobre isso. Nazone se moveu mais perto, fechando a distância entre eles até que pudesse sentir o calor de seu corpo. Eu estava certo o dia em que o encontrei morrendo e ainda lutando. Tudo desde então apenas provou que estava certo. Ela colocou a mão livre contra seu peito sobre seu coração. Você é um de nós agora. Não porque eu o escolhi. Porque você nos escolheu. 3 meses depois, Kalaha ficou de pé no centro do acampamento com sua mão descansando no ombro de Nazone enquanto ela anunciava o que todos haviam estado esperando para ouvir. Ela estava esperando seu filho. As mulheres anciãs sorriram, alegria genuína quebrando através de sua reserva usual. Tazuda apertou o braço de Kalaha em aprovação. E as crianças, aquelas crianças lindas e barulhentas cujo riso Nazone havia pedido a ele para salvar, se aglomeraram ao redor com perguntas e entusiasmo. Mas não era apenas Nazone. 2 das outras mulheres também haviam aceitado o papel de Kalaha em reconstruir suas linhagens. E dentro de um ano, elas também dariam à luz crianças. A linhagem que Nazone havia lutado para preservar não estava mais morrendo. Estava sendo renascida, fortalecida por novas raízes enquanto mantinha as antigas intactas. Aquela noite, enquanto Kalaha deitava ao lado de Nazone no abrigo que agora compartilhavam, ela colocou sua mão em sua barriga onde os primeiros sinais de mudança estavam começando a aparecer. Você desistiu de tudo para estar aqui, ela disse tranquilamente. Sua antiga vida,
seu nome antigo, tudo o que era. Callahan pensou no homem que estava morrendo no deserto, perdido e sem propósito, convencido de que sua vida nunca significaria nada além de sobrevivência. Esse homem tinha se ido, transformado em alguém que pertencia a algo maior do que a si mesmo. Eu não desisti de nada, ele disse, puxando-a mais perto. Eu finalmente encontrei o que estava procurando. Nazone se moveu contra ele, sua respiração quente contra seu pescoço. E o que era isso? Uma razão, Callahan disse simplesmente. Uma razão para ser mais do que eu era. Do lado de fora, o vento do deserto se moveu através do cânion, carregando o som do acampamento se acomodando no sono. As vozes das crianças ainda brilhantes com riso. O murmúrio baixo dos anciãos compartilhando histórias. O ritmo constante de um povo que não desapareceria, que continuaria geração após geração. Porque uma mulher havia sido corajosa o suficiente para escolher a sobrevivência em vez da tradição, e um homem havia sido corajoso o suficiente para escolher o propósito em vez do medo. A nova linhagem havia começado. E com ela, o futuro que Nazone havia lutado tão duro para garantir finalmente era definitivamente real. Se você gostou dessa história, clique no vídeo em sua tela agora para assistir a outro conto poderoso da fronteira onde coragem e destino colidem de maneiras inesperadas. Não se esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como essas para você. Seu apoio significa muito.